Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liegis Tech a gente vai fazer uma loucura. E no episódio de hoje eu pirei de vez e eu resolvi, enquanto eu não vendo essa máquina, instalar o Windows 11 nesse equipamento. Um equipamento que não tem compatibilidade nenhuma, zero, com esse sistema operacional, tá? E quando eu me refiro a compatibilidade nenhuma, eu estou dizendo ele nem é minimamente compatível para rodar esse sistema. E quando eu estou falando de um computador minimamente compatível, eu estou dizendo nem é um equipamento que tem os requisitos que o sistema exige, não. Todos não. Eu estou falando de um equipamento que tem no máximo um security boot, né, um boot para o Wi-Fi, um SSD e 4 GB de RAM. Esse seria o equipamento minimamente usável, né, para esse tipo de sistema. Claro, você vai ter que burlar aí alguns requisitos, como o TPM 2.0, por exemplo, porque a máquina não vai, o processador não vai ser de geração adequada, então não vai ter o TPM 2.0 na placa-mãe e você vai ter que burlar. Mas no caso, é uma máquina que seria minimamente compatível para esse sistema, tá? Ocorre que esse computador em questão que vocês estão vendo aí na tela não atende requisitos nenhum, praticamente. Com a exceção do processador, que é um dual core, 2 núcleos físicos, 2 núcleos lógicos, que ainda dá conta do recado, né? Então a gente vai instalar o Windows 11 nessa máquina aí. E aí, o que vocês acham? Eu estou gravando uma sonora por cima para poder fazer uma edição melhor do vídeo e ele não ficar tão extenso. Então a pergunta que eu faço para vocês é: será que rodou? Será que ficou bom? Será que instalou pelo menos? E aí? Né? Bom, pessoal, agora eu vou passar um trechinho de vídeo para vocês aí de como é que eu fiz para criar o pendrive bootável para esse tipo de equipamento, tá? Então confiram aí. Então, pessoal, para a gente poder baixar e criar o pendrive bootável do Windows 11 para poder instalar nesse computador que não é nada compatível, existem 3 formas da gente estar fazendo isso. Uma delas, inclusive, já está até aberta aqui, mas eu vou falar das 3. A primeira, as 2 primeiras formas, você vai utilizar o Media Creation Tool. No caso da primeira, você vai criar um pendrive bootável pelo próprio Windows, o Media Creation Tools do Windows, tá? Que ele vai criar um pendrive bootável do Windows 11. E no momento da instalação, na parte em que ele vai dizer que aquele equipamento não é compatível, você vai ter que fazer algumas modificações em registro e coisa do gênero, que eu acho que é algo bem chatinho de se fazer. E existem outras opções mais, digamos, fáceis de serem executadas, né? Então, para quem não quiser usar as outras opções, você tem essa opção aí. Você faz um pendrive bootável, né? Lembrando que o computador precisa ter pelo menos o Security Boot disponível na BIOS, ou seja, fazer boot por FI, coisa que este computador ao qual a gente está instalando esse sistema não tem, nem sonhava em ter, né? Não tem. É um computador bem antigo, então não tem nada de Security Boot, não tem nada de Wi-Fi, nem nada disso. Então a gente vai ter que partir para os métodos seguintes. O segundo método, tá? É um método com nível de dificuldade mediano, que você também vai utilizar o Media Creation Tools da Microsoft e uma outra aplicação de sua escolha para fazer o pendrive. Você vai baixar ISO, né, do Windows 11 de forma extremamente segura pelo Media Creation Tools, e você precisa ter pelo menos, pelo que eu entendi, que eu tentei fazer isso para ver como é que seria, pelo menos uns 100 GB disponível, acredito eu, porque a minha unidade onde eu estava tentando baixar essa ISO no HD externo com 40 GB, não, com 45 GB disponível,
baixou. Disse que eu precisaria de mais espaço e não baixou a ISO. Então eu não sei que diacho que esse sistema faz que ele precisa de tanto espaço assim. Mas você baixando a ISO, você vai utilizar um programa criador de pendrive de sua escolha para poder fazer o pendrive bootável. Lembrando que você vai ter que, se o computador não tem boot por FI, por Security Boot, né, o FI, você vai ter que gravar ele em MBR. Então isso é fundamental. As outras coisas você pode fazer até o mesmo método da primeira parte, tá? Aqui é o procedimento de preparação de dispositivos, de inicialização das coisas para a primeira inicialização do sistema. Como no caso eu gravei um pendrive pelo Rufus, né, já com algumas coisinhas pré-definidas, além de burlar os requisitos mínimos, né, necessários, exigidos pela Microsoft, eu peguei e pedi para ele já criar um usuário local para mim de nome Fênix. Então tem algumas coisinhas aí que vão ser puladas nesse processo por conta disso, né? Então assim que tiver já mais lá na frente eu mostro para vocês. Então pessoal, depois de muita configuração, de muito mexer aqui na máquina, eu consegui deixar o sistema minimamente acessível, não usável. Tá, eu tentei instalar aplicações, tentei rodar coisas nesse sistema, tentei abrir vídeo, não vai. Eu nem registrei para vocês porque não vai, tá? Não vai. Tem um gargalo muito grande. E eu vou dizer para vocês vão ver mais para frente aí, que o problema dessa máquina nem é tanto questão de processador. Até que para minha surpresa, pessoal, o processador, vocês vão ver aí mais para frente, o gerenciador de tarefas aberto, o processador apresentou até um baixo consumo, por se tratar de um Pentium Dual Core, 2 núcleos físicos, 2 núcleos lógicos, né, 2 núcleos, 2 threads, bem antiguinho já, e por estar numa placa-mãe MSI desenvolvida para positivo, informática. Então pessoal, eu vou dizer para vocês assim, que esse nem foi o principal gargalo depois de configurar não, tá? Eu desativei o Windows Search, eu desativei o Sysman, desativei efeitos visuais e deixei a máquina minimamente usada. Vocês estão vendo aí agora o gerenciador de tarefas aberto, vocês vão ver como é que está o consumo do computador. Mas os principais problemas de rodar esse Windows, até o Windows 10 para falar a verdade, nesse tipo de equipamento, são dois. O principal deles é placa gráfica. O chipset gráfico desta placa-mãe é uma Intel 3150, 3160, é uma Intel Graphics aí daquelas bem simplesinha, aquelas Mobility integrada. Ela é muito fraca, ela é para WDM 1.0 e o driver mais recente que ela tem é para o Windows 7. Não tem outro driver mais recente. Então pessoal, tem muita limitação. Demora para responder as coisas, demora para acessar as coisas no sistema e aplicações simplesmente não rodam, como rodam no Windows 7 nessa máquina com esse mesmo chipset gráfico. Para vocês terem uma ideia, no momento que eu estou gravando essa sonora aqui, eu estou fazendo um teste ali, rodando o visualizador 3D no Windows 7 que eu instalei novamente nessa máquina e está rodando minimamente, mas está rodando, abriu, né? Reconheceu que o vídeo foi instalado, tá? Alguém pode vir aqui e falar besteira, né? Que a gente não deve proprietário da Intel do vídeo. Eu tentei instalar, tá? Ocorre que no caso do Windows 11, a Microsoft ela instala o driver de vídeo mais recente que ela tem para esse chipset gráfico, foi desenvolvido por ela. Esse driver ele é limitado, tá? Ele limita bastante a usabilidade desse hardware gráfico. Então, como ele é o mais recente, o sistema entende que ele é o mais recente e ele não instala o do Windows 7. Tá? Eu tentei, não foi, tá bom? Ou se foi, não teve nenhum tipo de, eu não lembro se foi ou não foi, mas não teve nenhum tipo de mudança perceptível de melhora, tá?
vocês podem perceber que o sistema fica bastante lento para usar. Então esse é um ponto que eu considero fundamental para o mau funcionamento desse sistema nessa máquina. Outro ponto é a utilização de um SSD, né? Ele está usando um HD mecânico de baixa velocidade, de notebook. Então, sem um SSD, não dá, não vai, tá? Não vai, fica a usabilidade, o acesso a disco é constante, tá? Apesar que não estava tanto depois de configurado, mas é constante e fica bem ruim de usar. Essa que é a verdade. E outro ponto, né, que eu deixei por último, que fazem parte dos pontos que tornam inviável a utilização desse sistema numa máquina dessa, né, no caso dessa máquina aí do vídeo, é os 3 GB de RAM DDR2. Tinha que ter no mínimo 4 GB de RAM, no mínimo. A memória fica sendo muito usada, esses 3 GB, então você tem esse gargalo aí mesmo rodando em dual channel, né? Então, galera, a conclusão do vídeo é o seguinte: não vale a pena instalar esse Windows 11 em máquinas velhas que não são compatíveis, tá? Não vale a pena. Vocês estão vendo aí as configurações da máquina, né? Instalou? Instalou. Burlei os requisitos, instalou. Ficou usável? Não. Porque é lento, demora para processar algumas vezes. E você pensar em usar uma máquina que você às vezes clica para abrir um programa, demora. Você vai abrir um vídeo na internet, um navegador, não demora para abrir, mesmo sendo Edge. Então eu vou dizer para vocês que não é nada nada produtivo isso. O melhor Windows que fica bom nessa máquina, com essa configuração que ela está hoje, é o Windows 7. E está rodando o Windows 7, está rodando belezinha, tá? Mas tá aí a experiência, a loucura de hoje no canal. Tá aí para quem quiser, quem duvidou, né? Quem tiver duvidando, tá aí, ó. Quem assistiu o vídeo até o final vai ver. O Windows 11 rodando num computador que é zero compatibilidade. Um computador assim, bem usado, né? Que não foi nem um pouco pensado para esse sistema. Rodou, instalou, configurou e rodou, mas não ficou tão bom. É isso aí, pessoal. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.